3, 2, 1, go. Você está ouvindo Controle 3. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Controle 3. Aqui é Francesco Hernandes e sejam bem-vindos a mais um episódio, de especial, de férias. E vamos começar falando, que esse programa não é proibido para menores de 18 anos. Você é menor de 18 anos aí, sai fora, rala. E, cara, a minha vida tá do mesmo jeito, Ainda a gente eu tô gravando isso aqui em 2025 já, no começo de janeiro. E, cara, tá tudo certo. Ainda tô desempregado. E estamos aí, na luta, Tem pós-graduação, um monte de coisa pra ser feita aí. Estudos, essas coisas todas. E joguinhos quando der tempo, Quando dá um tempinho a gente joga um pouco. E é isso, eu acho que, não sei, você passou bem seu Natal, seu Ano Novo, se deu tudo certo, beleza. Não sei quando também esse episódio vai pro ar. Mas aí, desejando a todos vocês aí um ótimo 2025. A todos, Os ouvintes e a todos aqui participantes também do Controle 3. E vamos lá, Sem mais delongas, Vamos falar sobre o jogo que eu vim lhes apresentar, Que é um jogo, que saiu para Mega Drive, cara. Ele saiu, na verdade, para vários consoles de computador, europeu, Ele saiu para, que eu vou falar aqui depois quando eu apresentar ele. Mas a plataforma inicial dele foi Amiga. Mas a versão que eu joguei foi Mega Drive, que basicamente são... as versões, elas são bem parecidas. Elas não saem muito do original, Esse jogo é... sem mais mistérios, você já deve ter visto na capa, Flashback. O joguinho que a gente vem apresentar pra vocês, vamos lá, Começar então falando a wiki, do jogo. A desenvolvedora foi a Delphine Software International e a publicadora foi a US Gold. O designer é o Paul Cuisset, eu acho que é assim, deve ser francês o nome dele, Paul Cuisset. A plataforma que ele saiu foi Amiga e as conversões que ele teve foi Archon, Archimedes, Mega Drive, MS-DOS, NEC, PC 9801, SNES, 3DO, Atari Jaguar, CDI, FM, Towns Martin, Mac OS, Sega CD, iPhone OS. Então ele saiu para várias coisas, até para iPhone ele saiu depois futuramente, E a versão original, eu acho que é de Mega Drive também, é de 1992, o lançamento. A plataforma dele o gênero dele é um Prince of Persia, sabe? Ele é uma plataforma com movimentos aí mais realísticos, E depois eu vou discutir mais isso dentro do gameplay. E ele é só um jogador só. Bom, dando esse começo, de introdução aqui, falando sobre a wiki, vamos falar um pouco sobre a história. A história, como o nome já diz, do jogo é um flashback. Tudo que ele tá tentando fazer é recuperar a memória. Como que começa o jogo? Você tá numa nave
parece que você foi capturado, né? Você tá correndo também, aí você começa a correr desses... você não sabe muito bem desses seres, né? Humanoides. Parece ser humanos. Eles estão correndo atrás de você, né? E você tá fugindo. E você pega o Conrad, né? Conrad, que é o nome do personagem principal. Ele pega a moto, tenta sair da nave, né? Onde que ele tá capturado, né? Que ele acorda, né? No meio daquela situação. E fugindo, ele cai dentro de uma mata. E os caras atrás, porque os caras atira nele, né? E a nave dele, a moto dele voadora aí, que é o jogo se passa no futuro, distópico aí. E a moto dele cai dentro da floresta. Aí começa a sua quest, né? Jogando um pouquinho, você vai pegar um Holocube, né? Que é tipo um cubo holográfico. Que ele vai te dizer que você tem que ir pra New Washington para conseguir recuperar, conversar com seu amigo Ian, né? Porque esse holocubo, ele é uma gravação sua própria, do próprio Conrad, falando que não tem como explicar o que aconteceu ainda, mas para você ir lá para New Washington, né? Falar com Ian, que ele vai te contar ou vai te fazer recuperar a memória, né, do que aconteceu. E basicamente a história do jogo é essa, sabe? Começa nesse plot bem misterioso, né? Você tenta descobrir com memórias, com flashbacks, né? O que aconteceu em todo o processo, né? Por que você está sendo perseguido? Por que você foi capturado? E todas essas questões, né? Então, com o desenvolver do jogo, você vai descobrindo essas coisas. E é isso. Bom, então já foi explicada a história aí, né? De certa forma. E vamos falar então dos gráficos, né? Os gráficos do jogo, todas elas, ela tem um gráfico meio... Ele não tem um contorno. Ele segue a linha de tentar um realismo com polígonos, mas não são polígonos, tá? Então é meio quadrado, né, as coisas. Então ele dá esse efeito de 3D, mas todos os personagens, todas as pixel art são 2D, né? E é o interessante, cara, de como é feito isso, e a falta de contorno te dá uma imersão no mundo em si, né? Porque tenta trazer um realismo dentro do jogo, assim como a história quer passar isso, né? Essa realidade. E dentro você vai explorando a mata ali no começo e depois você vai para a cidade onde é mais desenvolvida tecnologicamente, né? E tudo tem encanamentos e coisas, tudo muito bem detalhado. Cada área do jogo ela tem uma característica própria. Os gráficos desse jogo eles são muito bem elaborados, sabe? Muito bem. Parece que cada parte das fases, porque são telas, né? As telas elas podem se estender mais ou menos, mas basicamente ela é dividida em telas, né? Quando você chega na margem de uma tela, você vai para outra tela, você indo para cima, para baixo, para todas as direções. E o desenvolvimento de cada tela parece que ela é feita propriamente para aquela parte, sabe, da fase. Então o jogo ele tem um gráfico assim muito foda, tanto que no cartucho do Mega Drive fala que tem 12 megas utilizando. Eu acredito que muita parte desses megas utilizados dentro do cartucho é tudo gráfico. Porque como o port original é a Amiga, né, um computador, né, de Commodore 64 ou de 32 bits, ele tem muitas sprites novas, então logicamente que tem algumas, os inimigos são reutilizados, tal, mas como são apresentados os inimigos também, a parte gráfica dele combina muito na onde você tá, sabe? É muito bem feito, muito bem feito. Os gráficos são maravilhosos dentro da época que foi fabricado e até hoje.
Porque como ele não tem um contorno, ele não tenta retratar muito um realismo, mas ele tenta transportar essa coisa mais ligada ao realismo, mas não o realismo em si. Então, não sei se eu tô conseguindo ser claro, mas ele não envelheceu, sabe? Porque você tem muitas questões, assim, tipo jogos de PlayStation que tentam fazer tudo no 3D realístico e ficam umas coisas muito horrorosas. Tem umas coisas de PlayStation que são horrorosas, cara. Horrorosas. São muito mais feias do que jogos 16 bits, né? Mega Drive, Super Nintendo. Por quê? Porque tentam utilizar um artifício aí que não são muito bem executados, sabe? Ainda mais o PlayStation, né? Que o processador dele não tem noção de profundidade. Tem essa questão também. Mas enfim. Esse jogo, mesmo ele tentando me explicar, mesmo ele tentando trazer um realismo, cores sem personagens sem contornos nem nada, tudo meio que usa um contraste, um sombreamento para representar as coisas. Ela tem um carisma próprio, mesmo sendo muito, muito, muito quadriculado. Tem um charme, vamos dizer assim. Eu acho que é a maneira mais razoável de descrever o gráfico, já que eu não estou conseguindo encontrar palavras ou, enfim, jeitos de explicar ele. Ele tem uma maneira própria, apesar de querer apresentar um realismo dentro do jogo, né? É muito bom, cara. Eu achei muito interessante a forma gráfica, como o jogo se representa. E os sons, cara, eles são muito bacanas, cara. Assim, depende da versão que você jogar. Talvez a versão mais famosa seja de Mega Drive mesmo. E o som de você pegando item, sabe? Às vezes, normalmente o jogo ele tá num silêncio constante, porque você tá ali a questão de exploração, né? Pra saber o que você vai ter que fazer, qual é os puzzles que você vai ter que resolver. A questão de não ter a música traz a imersão muito à observação do local. Eu acho que isso tá um pouquinho vinculado, e quando você tá perdido, você abaixa o som do seu carro, tá ligado? Aumenta a sua percepção da visão. Eu não sei te explicar se isso é realmente verdade, mas já ocorreu comigo, eu já utilizei desse artifício. Quando você limita o som, deixa ele bem baixo, sem música, o seu foco aumenta muito mais na parte da visão e da observação. Então é uma tática que os jogos usam, né, para você ter mais um minuto de atenção nas coisas. E quando ocorrem alguns certos acontecimentos no jogo ou nas telas, perigo ou atenção ou mistério, o jogo ele coloca uma música bem curtinha, só apresentando que aconteceu alguma coisa, um progresso, sabe? Então, na parte sonora, o jogo ele se comunica mais na questão de você estar se desenvolvendo dentro do jogo. Logicamente que você vai ter os passos, você vai ter o som das pedras sendo jogadas, dos inimigos. E tudo isso também tem um sentido dentro do jogo na questão de você... tempo de resposta, timing, todas essas coisas. Mas o jogo ele não trabalha com uma música fixa, do começo ao fim. Assim como tem que ser, né? É um jogo que ele vem de uma vertente da escola do Prince of Persia, né? Que é um jogo muito antigo de DOS, onde existiam essas limitações, né, de músicas, né? Você imagina, o Prince of Persia, ele rodava num computador bem antigo, num Pentium, sabe? Eu esqueci os nomes de computador antigo agora. Eu ia falar XT, mas XT é muito antigo, eu acho que não roda nem Prince of Persia. Mas... E essas limitações, tipo, o som saía do alto-falante que tinha dentro do gabinete, cara. Você imagina, então não tem como fazer uma sinfonia de Beethoven lá dentro, você tá ligado? Então você tinha que limitar as músicas. E com tudo isso, eles conseguiram criar um estilo, né?
de música que casasse com esse estilo de jogo, que nem eu disse antes, né? Essa falta de música atrai mais atenção. Então, jogos que tem pouca música na sua gameplay, ou quase nula, faz você ter percepções maiores sobre o ambiente, na parte sonora também e na parte visual. E eu acho que na parte de gráficos e som são esses, tá? E dos controles, basicamente ele vai funcionar como o Prince of Persia. Para cima você vai pular para cima de forma retilínea, né? Você não vai pular para frente ou para trás. Ele é bem travado, né? Esses controles. Então para cima você vai pular, como no Prince of Persia, para subir em lugares e tal. Aí você vai segurar o A, ele vai fazer algumas modificações no seu controle. Segurando para frente, você pode correr. Segurando o A, apertando para frente, você vai pular para cima, para frente, tá? Você consegue descer, você consegue segurar para baixo, para frente para rolar. O B, você vai utilizar os itens que você coleta no jogo. O C, você vai sacar a sua arma, né? Você saca a sua arma com o C e o A você atira. Então é uma mecânica um pouco mais complexa, né? Ele não fica... Já explicando um pouco da gameplay assim, o jogo, o Prince of Persia em si, ele já não é um jogo que ele tem uma jogabilidade linear como um Mario, um Sonic. Não. Ele é um pouco mais trabalhado nas movimentações do personagem e é um pouco mais travado, com aspas, tá? Mas tudo que você tem que fazer, você tem que entender o timing do personagem de reagir às coisas. Então não adianta você querer pular, atirar, que não vai acontecer. Tudo tem um tempo e às vezes isso até é meio frustrante. E o botão e o Start, você entra no seu Options e escolhe os itens que você vai utilizar, essas coisas. Então, sobre gameplay expliquei um pouco, né? Só concluindo, né? Que é um Prince of Persia, você vai ter puzzles, você vai explorar o local, né? O interessante é que esse jogo ele vai um pouquinho à frente, né? Em alguns aspectos, que ele trabalha um pouco mais do mundano, né? Você não tá num lugar só andando, enfrentando inimigos. Existe um mundo em volta. E a segunda fase demonstra muito isso. Que basicamente você chega lá em New Washington, que eu não sei que planeta que é, não sei se é Marte, de onde que é, porque você tá querendo ir pra Terra ainda. Você não conseguiu ainda. E lá você tem que ir atrás de emprego, cara. Aí você tem que pegar papéis e você tem que andar de metrô. Então ele cria uma rotina, né? Em aspas também. Que eu acho muito, muito bacana, uma inovação dentro do jogo, né? Aí, como todo jogo no estilo, ele tem um pouco mais de elaboração, né? Não é só você pegar chaves e abrir portas. Você vai ter itens que você combina com pessoas, conversa com pessoas. Você vai ter dinheiro também para conseguir avançar no jogo em alguns aspectos, em alguns lugares. É até um fator limitador de muitas vezes do avanço do jogo, né? Aí você vai ter mecanismos sensoriais, tipo sensores que vão ativar armadilhas, inimigos que vêm de forma conjunta e tudo dentro de uma gameplay bem limitada que exige que você entenda de timing, entenda da velocidade que o seu personagem vai realizar os movimentos. Ela tem que respeitar um tempo, como já expliquei anteriormente. Então tudo tem que ser bem pensado. Ele tem essa jogabilidade em aspas novamente travada, mas você consegue ter um manejo bom do jogo se você entender os tempos, e o jogo também vai respeitar isso quase todos os momentos, tá? Existem uns momentos aí de frustração que vai respeitar esse tempo, e os inimigos também têm esse tempo e tal, enfim. E eu acho que é basicamente isso. É um Prince of Persia, só que no futuro, e você usa arma, tem escudo que você consegue ativar pelo tempo.
pelo tempo de resposta. E é isso. E então vamos para a nota, né, cara? Flashback é um jogo que eu joguei na época que tinha um Mega Drive quando eu criança. E eu não entendi inglês nem nada. Mas a forma como o jogo se apresenta, ela já te intriga, sabe? E a parte musical também, no começo, você começa a entender, mesmo não entendendo a língua do jogo, você começa a entender que aquilo é uma exploração. Porque a própria gameplay te passa isso, né? Esse fator de exploração que você... mesmo você não sabendo o que os itens fazem, você tenta utilizar eles em certos lugares, porque a gameplay ela é bem fechada, bem feita, sabe? Todos os itens que você vai utilizar vai ficar uma forma ou escondida, dependendo. Tem umas coisas bem escondidas, assim, que você vai ter que tirar a modo tipo Monkey Island, sabe? Tipo, que você tem que tentar as coisas para descobrir e avançar no jogo, porque nem de forma intuitiva você vai descobrir o que tem que fazer, às vezes, em alguns momentos do jogo. Mas existem também as intuições, você pegar um item, para que serve esse item? Você olha lá e vê mais ou menos onde você pode utilizar, entende? E dentro do jogo também tem um sistema de life, né? Como no Prince of Persia também tem. Só que você tem pontos de recuperação e tal. Então ele é uma evolução. Pra mim, ele é uma evolução do Prince of Persia. Prince of Persia, ele tem um pouco na questão... Ele tem essa jogabilidade mais travada, mas esse também conta com pontos, mas enfim... Ele é mais cru, é uma ideia mais crua, lógico, é uma ideia primária, né? É um conceito primário, ele é onde nasceu esse conceito, né? Tanto que estamos aqui falando dele, né? Num jogo que segue essa linha. E o Flashback, pra mim, é o incremento de vários outros tipos de coisas, né? Que é gameplay mais sofisticado com armas, então você vai ter um jogo mais à distância. Você vai ter vários tipos de inimigos diferentes, que eles podem ser até máquinas ou pessoas com trajes mecânicos e tudo isso. E também tem a questão da história, né? A história vai se desenvolvendo, você conversa com as pessoas. E pra mim é uma sacada genial a segunda fase ser essa coisa mais, tipo, mundana mesmo, mais... Você tem que trabalhar, conseguir o dinheiro, pegar metrô, sabe? Te traz... ela te absorve mais pra dentro da história do jogo, porque não é só ação. Mas não, ele traz um pouco da nossa história, de vida nossa, né? Que tem os afazeres diários aí. E as coisas. Então acho que o jogo ele é muito bem apresentado. E contudo, cara... Eu não sei, cara. Eu vou dar 9. Porque é um jogo que eu gosto muito. Mas ele tem alguns probleminhas de gameplay. Eu acho que tinha que ser um pouco mais refinado. Não só na questão de tipo, o personagem é travado. Ok, é um mecanismo dentro da gameplay. Porém, tem pontos ali, cara, que você tem que ter uma destreza muito foda e tipo... Porque às vezes onde você tá, não tem como você sair, cara. Tipo, você só tem que falar, nossa, eu morri, tá ligado? E não tem o que fazer. Os jogos antigos fazem isso, então não posso dar uma nota 10 por uma coisa que talvez podia ser melhor trabalhada. Porque não é uma coisa que acrescenta na gameplay, e sim só deixa mais difícil. Tudo bem, mas também é um erro, né? E os slowdown também, tem um pouco de slowdown que trava um pouco o personagem, dá um pouco de angústia. Mas enfim. Aqui então, meu podcast, eu acho que já ficou comprido pra caramba, né? Já foi aí já uns 18 minutos, 23 minutos. E, cara, eu acabei esquecendo... Bom, minha nota foi 9, né? Eu acabei esquecendo de falar também dos nossos patrocinadores, né? Desculpas, sinceras desculpas aí, que eu já fui direto pra história, que é a nossa clínica nativa, né?
que é uma clínica que trabalha com reflexoterapia, reorganização energética, auxílio no tratamento de ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo e entre outros, né? Ela se localiza aí na rua Olindo Veronês 110, Jardim Acapulco, Marília, São Paulo. E você também pode achar dentro do site aí os contatos e todos os patrocinadores do nosso site, que por enquanto é só esse. Mas lá dentro do nosso site você vai ver todos os links e contatos que você necessita para entrar em contato com o nosso patrocinador. E diante de tudo isso, né, acho que não tenho mais nada para explicar, né? Espero que... tem também para falar outra coisa que eu esqueci, os nossos contatos, né? Que a gente tem um site, controle3.com.br, né? A gente tem canal no YouTube, canal no Spotify, no iTunes, em tudo, em qualquer lugar. Se você colocar Controle 3 Podcast, a chance de você achar a gente é muito grande. E então aí a gente tem o nosso apoio também, né? Que tem um QR Code lá embaixo do nosso site. E o Pix é o Controle 3 Oficial, 3 numeral, tá? @outlook.com. Bom, diante de tudo isso que eu já apresentei, né? Eu agradeço aí vocês terem escutado o nosso podcast mais uma vez. E eu vos despeço, né? Eu vou embora agora. Valeu, tchau, abraço. Você ouviu o Controle 3. Boa noite.